como espírita, como médico espírita, eu ouço todos os dias, pelo menos alguém que me procura no consultório fazendo essa pergunta. Eu ouço isso das pessoas que me procuram através das redes sociais, através do e-mail, querendo saber especificamente sobre isso. Mas a espiritualidade é algo muito maior do que apenas essa questão. E nós vamos tentar simplificar no máximo a compreensão do que seja espiritualidade para as pessoas que estão assistindo esta live. Primeiro, a espiritualidade é uma perspectiva pessoal. Ela faz parte da pessoa humana. E quando a gente fala em espiritualidade, ela independe, na verdade, de uma adesão ou uma vivência a uma religião ou um culto religioso. A vivência de algo místico. A expressão da espiritualidade também envolve essa característica, mas ela é mais ampla, mais abrangente. Ela é uma perspectiva complexa, porque ela não é simplesmente uma leitura de uma crença, de uma fé religiosa, de como a pessoa se vê em Deus, nem é uma perspectiva moral, ética, transformadora, fraternal da criatura, simplesmente. Ela é um todo, e esse todo é extremamente abrangente à pessoa humana, Ela é uma questão sistêmica, porque cada questão humana está entranhada na questão da espiritualidade, e cada vivência humana, ela tem uma possibilidade de uma expressão e um entendimento na espiritualidade que fazem uma diferença no como, e no resultado da vida da criatura. E ela, então, ela integra toda a vivência humana. Nós vamos ver, que quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de mecanismos vários que a criatura tem, ou de ferramentas várias que a criatura pode se utilizar, e aí nós vamos ver que essas ferramentas podem estar ou não vinculadas a uma prática religiosa. E essas ferramentas são, primeiro, o autoconhecimento. Lembrando a todos nós que o processo de autoconhecimento, ele nos faz conhecer o outro e conhecer a realidade externa a nós, seja a realidade material ou uma realidade espiritual na perspectiva da criatura. Quando se estuda o desenvolvimento da criança, do homem na encarnação,
né, ou nessa vida atual, nós sempre vemos esse primeiro momento em que o bebê ele se mistura, né, com a realidade maternal, e toda a realidade dele é aquela onde ele e a figura materna no primeiro momento é como se fosse algo fundido, né? E que essa mãe ela existe, né, por ele e para ele. A partir do momento que há um desenvolvimento do ser, ele vai começando a ver o terceiro através do pai, e isso vai se ampliando, né? E porque à medida em que eu vou me reconhecendo, eu consequentemente eu vou reconhecendo o outro. E por consequência de me reconhecer e reconhecer terceiros, eu vou apresentar questões na minha maturidade de uma realidade além de mim e dos outros que, né, pode existir e que é crença e fé em muitas pessoas a existência, porque ela explicaria, né, a lógica da criação que não foi feita por mim nem pela humanidade. Então, esse autoconhecimento, ele não é um autoconhecimento, não é uma ferramenta religiosa. A prática religiosa, a reflexão, meditação e tantas outras coisas podem nos levar ao autoconhecimento. Mas existem várias técnicas terapêuticas, né? E a mais conhecida e a mais comum delas é a terapia, né? Ou a psicoterapia. Essas técnicas, elas podem nos levar ao autoconhecimento. Além disso, né, nós temos a reflexão, e à medida em que eu estudo, eu aprendo, eu conheço, essa reflexão se expande, né? Ela passa a abranger novas instâncias da vida humana, da mente humana, dos questionamentos humanos. Outra ferramenta importante da espiritualidade é a contemplação, a meditação, a oração. E aqui nesse aspecto da oração, eu gostaria de incluir todas as práticas religiosas que as pessoas podem ter, que podem direcioná-la a esse autoconhecimento e essa reflexão maior da vida, que é um objetivo da espiritualidade. Né? Essa espiritualidade, ela se constrói em nós através da nossa avaliação dos aspectos materiais existenciais, né? Que seriam esses aspectos? As nossas perspectivas, os comportamentos nossos, quando falo nossos mesmo, né? Do meu eu e dos outros que se relacionam comigo ou que estão vinculados a mim de alguma forma, direto ou indiretamente, nesse mundo, né? Das relações, né? Da relação comigo mesmo, da relação com o outro, com os outros, a relação com o transcendente, a relação com Deus, né? Dos nossos projetos, né? É uma outra aspecto material
existencial, para quem não tem essa ideia, e as nossas realizações, né? E isso tudo, à medida que isso vai sendo utilizado na vida, isso vai nos dando uma consciência transcendente. Isso não significa uma religião. Isso não significa, né, uma vivência religiosa. Mas isso significa uma expansão da consciência humana além, né, desses fatores materiais do dia a dia que nos fazem pensar inúmeras coisas. Só para auxiliar e esclarecer as pessoas, o aspecto ecológico, as pessoas que se vinculam à questão da ecologia, que estão preocupadas com a manutenção do planeta, né, com a questão da água, das matas, né, da qualidade do ar, todo esse contexto, isso é algo que transcende a vida, não é uma questão só material. E os objetivos da espiritualidade é sustentar as relações consigo, com o outro e com o divino, seja ele uma divindade única que pode ser chamada Deus, pode ser chamada Alá, pode ser chamada Buda, né? Ou na visão do divino, onde existem diversas divindades, ou nesse campo espiritual, aonde se relaciona com entidades espirituais das mais diversas, né, negativas, positivas, do mal e do bem, e toda essa perspectiva, ela influencia nessa questão da espiritualidade, né? E quem trabalha com espiritualidade tem que entender isso. Muitos necessariamente nem acreditam nisso, né? Mas tem que entender isso, né? Porque o trabalho com espiritualidade é um trabalho de respeito, né? Como é uma perspectiva pessoal, eu tenho que trabalhar com a pessoa humana, com aquilo que ela me traz, né? Essa espiritualidade, ela tem como objetivo buscar os significados da vida, né? O propósito da vida, o sentido da vida. Muita gente está adoecida por falta disso, né? Pela inconstância desses significados, por não conseguir chegar a uma conclusão desses significados, por uma falta de propósito, por não ter conseguir um sentido para a vida, né? E essa espiritualidade, ela busca também sentimentos de conexão e de paz interior. E essa conexão e paz interior, mais uma vez a gente acentua, ela não passa somente pela questão religiosa. Muita gente busca uma conexão consigo, uma paz interna, sem uma vinculação necessariamente com a visão religiosa. Eu estou enfatizando isso, né? Não porque a questão religiosa não seja importante, ao contrário, as pessoas que me acompanham sabem da minha vida religiosa, das minhas crenças, as pessoas, né, grande parte dos meus seguidores conhecem o meu trabalho há muitos anos, mas para enfatizar, né, que a questão é muito mais ampla do que isto que muitas vezes as pessoas veem ou as pessoas colocam
dentro dessa abordagem. Então, para avaliar a espiritualidade, para fazer um diagnóstico da espiritualidade da criatura, né, qual que é a importância disso na vida? Para que eu vou fazer isso na vida? Primeiro, e a mais importante e principal delas todas, a espiritualidade, ela faz parte da realidade humana. E sem ela, nós não estamos diante de um ser integral. Então, se você é um profissional e quer trabalhar com uma visão integral do ser, o aspecto da espiritualidade, ele tem que estar presente. Só para a gente relembrar, né, uma pesquisa, né, nos Estados Unidos sobre uma crença religiosa, né, mais de 85% das pessoas que responderam àquela pesquisa tinham uma crença religiosa, acreditavam em uma divindade. Ou seja, se a gente puder expandir isso para o mundo, né, de cada 10 pessoas do planeta, né, aproximadamente 8,5 pessoas, se a gente pode fazer assim, elas têm uma crença, elas vivem, elas têm alguma percepção da questão da espiritualidade, seja numa vivência religiosa, ou seja, nessa busca de conexão com a paz, essa busca da conexão consigo mesmo. Depois, é importante lembrar que se nós acreditamos num ser integral, né, esse ser integral, ele tem esse aspecto espiritual, e o sofrimento desse ser é um sofrimento do todo, e não um sofrimento de partes. Nós não estamos, na verdade, diante de um sofrimento do corpo, de um sofrimento do campo emocional, de um sofrimento social ou de um sofrimento espiritual. O profissional de saúde, ele precisa perder essa mania, né, essa síndrome de açougueiro que nós temos na vida, que é de esquartejar as pessoas. As pessoas chegam no meu consultório, né, e fazem uma pergunta: eu tenho uma doença física ou uma doença espiritual? E eu sempre esclareço, não existe isso. Se há uma doença, é uma doença do homem, do indivíduo, da pessoa. Não existe um sofrimento e um adoecimento de nenhuma parte particular. Isso se torna mais claro, e eu vou trazer aqui um exemplo, né? As pessoas, quando elas se submetem a um determinado ato cirúrgico, de alguma maior monta, né, ela vai perceber
que ela não tinha ideia que determinados movimentos, até distantes do lugar aonde ocorreu a cirurgia, eram relevantes para a ausência de dor daquele lugar. Um exemplo, né, que eu já ouvi tantas vezes, né, pessoas que se submetem, por exemplo, a cirurgias do intestino, né, a cirurgias do reto, do ânus, elas vão perceber que os movimentos da boca, da cabeça, do corpo fazem doer aquela área que foi operada. E é assim a realidade humana. Quando o meu corpo dói, o meu mundo emocional se modifica. Quando eu vivo uma relação adoecida, o meu ser social, ele vai provocar um adoecimento no meu psicológico, no meu espiritual e no meu físico. Então, se nós queremos trabalhar com a criatura humana como um todo, nós temos que entender que o sofrimento, a dor, ou a saúde, ou a recuperação do indivíduo é do todo, não é só de uma parte. Infelizmente, existe uma desvalorização sobre a espiritualidade dentro da academia, dentro das escolas, né? E as escolas da área de saúde, essa desvalorização é muito grande. Alguém pode me levantar, né? Isso é também uma verdade, que isso tem mudado, né? Nós vemos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela constantemente está promovendo estudos, discussões de casos, mesas redondas sobre cardiologia e espiritualidade. Muitos congressos de especialidades já têm um espaço, né? O congresso de especialidade tem um espaço para a espiritualidade. Mas esse espaço, né, eu vejo isso na psiquiatria, ele é pequeno, e mesmo que a demanda seja grande, ele não toma relevância na ordem da organização de um congresso pela relevância da demanda das pessoas sobre esse tema. Mais do que isso, e infelizmente isso é uma profunda realidade, né? Existe uma resistência de muitos estudiosos, principalmente estudiosos ateus, materialistas, a essa visão, perspectiva, esse estudo. Então, dentro da escola, dentro da faculdade, geralmente não há um espaço na grade curricular para se estudar a espiritualidade. O que existem hoje são as ligas de saúde e espiritualidade, que geralmente são criadas por uma exigência de demanda dos alunos que têm esse interesse e não pela instituição em si, né? E existem alguns núcleos de estudo sobre espiritualidade, inclusive com pesquisa
em algumas universidades. Mas mesmo esse campo, né, ele é pequeno, ele ainda é muito restrito. Até mesmo entre os profissionais estudiosos da área de saúde que têm alguma religiosidade ou alguma espiritualidade, há, né, uma crítica dizendo que o diagnóstico de espiritualidade é como se a gente estivesse fazendo um juízo do indivíduo. Algumas criaturas, né, levantam dentro da sua abordagem que isso seria até uma técnica que seria despersonalizadora do indivíduo. E alguns acusam que aqueles, né, ou nós que trabalhamos com espiritualidade, estaríamos atentando contra a liberdade do indivíduo, até porque há uma falsa interpretação de que nós obrigamos ou levamos as pessoas de uma maneira constrangedora a trabalhar com esse aspecto dentro da sua atividade. Eu sei, né, a grande maioria dos profissionais que eu conheço, ou a totalidade dos profissionais que eu conheço que trabalham com saúde e espiritualidade, eles respeitam as crenças, as posturas e as escolhas dos pacientes. Ele pode até utilizar-se da espiritualidade como um elemento de interpretação diagnóstica para ele e como um recurso de como ele encaminha um plano terapêutico nesse contexto. Mas ele nunca vai obrigar alguém a trabalhar com isso de forma constrangedora. Até porque é importante a gente lembrar, né, que fere o código de ética, né, qualquer manifestação de um profissional que se direcione para um campo de proselitismo, ou seja, de conversão religiosa, de encaminhamento religioso para a criatura, ou de tentar fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ele mesmo acredita. Então, nós vamos lembrar ainda que um grande desafio é que o diagnóstico em espiritualidade, ele é um processo dinâmico. Ele não é possível ser fechado. Ele é processual. Por quê? Porque a forma como a criatura lida com as suas questões espirituais, ela pode variar diariamente, ciclicamente, porque as criaturas têm variações outras na sua vida que fazem que o seu enfrentamento ou a sua lida com essas questões se modifiquem e precisam, então, ser utilizadas de uma forma diferente, né? Abordada de forma diferente. Então, outro elemento importante, e aí eu falo na prática, na minha vivência, na minha experiência,
é que esse diagnóstico, ele não pode ser um diagnóstico sem a participação do indivíduo. Se você quer trabalhar com espiritualidade, você tem que ter a adesão da criatura para esse trabalho. Quais seriam as vantagens de se trabalhar com espiritualidade na área da saúde? Então, nós, colocamos para vocês que dentro da nossa visão tem 3 vantagens muito importantes. Primeiro, a espiritualidade, ela sendo ou não uma expressão religiosa, ela é uma mais-valia, quer dizer, é algo importante para a integração da doença e da morte na vida do indivíduo. Ou seja, trabalhar com a espiritualidade, ela, na grande maioria das vezes, porque tem copings negativos, tem usos de determinados aspectos, principalmente das religiões, que às vezes dificultam o tratamento. Um exemplo, nós vamos ver aí a questão, por exemplo, das testemunhas de Jeová, que não permitem, que seja feita a transfusão de sangue, e que às vezes a pessoa está grave, que isso é complexo, mas na grande maioria das vezes, quando o profissional trabalha com a questão da espiritualidade, essa ferramenta, ela facilita a visão, a compreensão, a vivência da doença e da morte. A espiritualidade, ela é uma ferramenta que facilita a adaptação do indivíduo a uma nova realidade. Então, nós vamos ver que nessa caminhada, que nesse processo, isso é fundamental. E depois, trabalhar com a espiritualidade em saúde, isso responde às necessidades espirituais do paciente e da família, porque ela funciona como uma ferramenta terapêutica para essas pessoas. Então, nós estamos vendo, que é muito importante se trabalhar com isso, a gente poder buscar essas questões. Por quê? Por que eu preciso fazer um diagnóstico? Por que esse diagnóstico é tão desafiador? E aonde, em que instância da vida da criatura esse diagnóstico pode ajudar? Então, nós vemos, na prática, os estudos nesse campo trazem para a gente algumas grandes necessidades espirituais do ser humano. Ou seja, nós vamos falar aqui de questões que as pessoas vão achar esquisitas, onde que isso entra na espiritualidade. Mas eu posso garantir para vocês
que essas são as necessidades marcantes da vida da criatura. Fora a questão da sobrevivência do corpo, né, com a comida, com o alimento, né, com a higiene, com toda essa coisa, nós estamos falando agora das necessidades espirituais de todos nós. Nesse sentido, a primeira grande necessidade espiritual que a gente vê na pessoa humana é ela ser reconhecida como pessoa. Todos nós queremos ser reconhecidos como individualidade. Quando a gente fala de pessoa humana, a gente está falando de dignidade. Né? Todos nós queremos ser tratados com igualdade, com respeito, né? Com os mesmos níveis de liberdade e de limites sociais que todas as criaturas têm, né? Dentro das possibilidades e limitações de cada um também. Mas a gente precisa se lembrar que a primeira grande necessidade nossa é de ser reconhecido como pessoa. E isso é tão marcante que as necessidades que são vendidas geralmente nas redes sociais, né, nos trabalhos que muitas vezes são feitos por coaching e essas coisas, muitas vezes estão voltadas para ser rico, para você poder ter poder, para ser influenciador do mundo, né? Que é no campo da política, da economia, da educação, todo esse processo. Porque as pessoas confundem esse reconhecimento interno que a gente precisa com esse reconhecimento social que ele é, né, ao mesmo tempo, né, ilusório e ele é temporário na vida da criatura. Então, ser reconhecido como pessoa humana é a principal necessidade espiritual de todos nós. Outra grande necessidade espiritual é compreender o que seja a vida. Né? E dentro dessa perspectiva de compreender o que seja a vida, vem, né, na garupa uma outra grande necessidade, que é a necessidade de encontrar um sentido na vida atual e na vida futura. Então, a primeira coisa é compreender a vida, né? Não no sentido só do biológico, no sentido de quando surgiu a vida no planeta, né? Mas o que é a vida? O que é viver? O que é estar vivo? Né? O que isso significa? Qual o sentido que isso tem? Qual que é o sentido que eu tenho para essa minha vida? E qual o sentido que eu tenho para uma vida futura? Né? Ou para o futuro da minha vida, quando muitas pessoas não conseguem abarcar a questão da possibilidade de uma vida além da vida que nós percebemos fisicamente. Uma outra grande necessidade da criatura humana e que a gente trabalha nesse campo é a necessidade de libertar-se da culpa e do auto-perdão.
Todos nós temos alguma coisa que nos dá um sentimento de culpa. E todos nós, né, temos algo em nós que a gente precisa se perdoar. E às vezes a gente não sabe localizar isso sozinho. E mesmo localizando, a gente não consegue se munir de recursos para esse auto-perdão. E muitas vezes isso então vem com uma ajuda externa dentro dessa caminhada. Outra necessidade espiritual que nós temos é a de reconciliar com o outro e de perdoar e de ser perdoado. A não vivência, né, dessa possibilidade, às vezes cria tantos conflitos na vida de uma criatura que se transformam em doenças físicas. Muita gente, né, por se prender às mágoas, não conseguir perdoar, ou por sentir muita culpa do que fez o outro e não receber o perdão do outro, embora receber o perdão do outro não dependa da gente, mas muita gente sofre por isso, muitas pessoas adoecem e aparecem doenças orgânicas graves e até letais, oriundas dessa necessidade que não é atendida na vida da criatura. Uma outra grande necessidade espiritual que nós temos é a de colocar a nossa vida em algo ou em alguém além de nós mesmos. Essa busca de algo transcendente em que eu possa me referenciar, né, a quem eu possa buscar como conforto, como lenitivo para a minha caminhada. Uma outra necessidade espiritual, e isso faz com que muita gente fique aí brigando o tempo todo, se existe ou não existe, mesmo os que não existem ficam o tempo todo buscando isso, né? Há inclusive uma pesquisa paga por um milionário nesse sentido, que é a de constatar um contínuo na vida, né? E um contínuo em si mesmo. Então, há um milionário que está pagando para quem comprovar, né, que existe a vida espiritual, que a vida continua, que há uma realidade espiritual, né, que o ser físico, né, morre, mas o ser emocional, o ser espiritual, ele permanece, né? Essa constatação é uma outra necessidade que leva a processos de adoecimento na vida da criatura. Ainda, né, temos uma outra necessidade, que é a necessidade de ter uma esperança real. As pessoas, né, muita gente está sofrendo nesse momento da vida, com a pandemia, com o isolamento social, com toda essa conturbação sociopolítica e econômica do planeta, por não conseguir encontrar, né, ou se amparar num sentimento de esperança. E as pessoas que perdem a esperança não têm um sentido para a vida, né? E aí eu falo que tem um sentido para a morte e acabam às vezes buscando
o autoextermínio. E ainda, né, uma outra grande necessidade espiritual do ser humano é de expressar e vivenciar uma experiência religiosa, uma experiência mística, uma experiência espiritual, uma experiência cósmica, seja que nome se dê, né? Para trazer a ele algum elemento, né, de sustentação a partir dessa experiência. Nesse contexto, né, nós temos também os nossos grandes problemas humanos que causam impedimento no bem-estar espiritual e eles precisam serem diagnosticados. E quais são eles? Eles são muitos, né? Eu vou lembrar alguns e de alguns eu vou parar um pouco para comentar, mas eles são elementos que se transformam em dificuldades para que o indivíduo tenha esse bem-estar, que é essa conexão consigo mesmo, essa paz interior que todos nós necessitamos. Por exemplo, as dúvidas existenciais e religiosas. Existe Deus, não existe Deus, existe espírito, não existe espírito, essa religião é certa ou errada? São perguntas. Os outros vão fazer isso, não tem sentido para mim, mas tem sentido para o outro. E isso complica a vida dos outros. Muitas pessoas em fases de conversão, elas adoecem nessa transição de uma crença para uma outra crença, seja qual crença for, né? Até a crença para a não crença no ateísmo ou no agnosticismo, isso causa adoecimento. Nós temos aí a desorientação vivencial, as pessoas que se sentem perdidas na vida, solidão, estresse, expectativas ilusórias que a gente tem, né? Tem muita gente esperando voltar para o mundo de 2019. Isso é uma expectativa ilusória, né? Não vai acontecer, não existe isso. Nós vamos ter um novo normal, uma nova diferença, e a gente, pior do que isso ainda, a gente não sabe quando e como que isso vai acontecer, né? Falsas esperanças, a questão dos vazios, dos silêncios vazios e constrangedores que a pessoa carrega dentro dela, que ela não dá conta de conviver, que ela não consegue se manifestar, e dentro dela há um vazio, um silêncio que constrange a sua alma. Mentira, ter vergonha de si mesmo. Quanta gente sofre, né, com uma vergonha, né, de si mesmo. A questão, né, do gênero, né, da orientação sexual. Quantas vezes as pessoas vivem, né, conflitos espirituais imensos por causa das crenças da sua religião, por causa da forma social que se lida com isto, né? E essas pessoas não têm um bem-estar espiritual, né? Pessoas, né, que são homossexuais, bissexuais, transexuais e tantas outras, né, orientações dentro da nossa sociedade, na sociedade brasileira, elas não conseguem viver um bem-estar espiritual porque o aspecto social,
da perseguição, da discriminação, do medo da violência, da rejeição, né, não consegue dar a ela essa conexão e essa paz interior que ela tanto busca. E que às vezes ela transita de um lado para o outro e não consegue encontrar, até porque ela não consegue encontrar consigo mesma, e aí eu não estou falando da questão sexual, com o seu ser, né, e se centrar nesse contexto. As relações amorosas comprometem isso, a rigidez, as pessoas rígidas, né, que o certo é isso, é assim que faz, é dessa maneira que tem que acontecer, eu aprendi assim e tem que ser desse jeito. Isso, né, causa um mal-estar para a própria pessoa, né, porque ela não vai encontrar o mundo que ela quer. Ela vai encontrar o mundo que existe. Ela não vai encontrar o mundo que ela quer. Então, isso vai fazê-la sofrer. As infidelidades, as traições, os problemas familiares, os conflitos na família, né? Porque é diferente. Tem pessoas que têm problemas na família. Tem pessoas que vivem conflitos, né? Agressões verbais, físicas, agressões verbais e físicas, conflitos no trabalho, né? Problemas no trabalho. Quanta gente trabalha porque tem que se sustentar, mas não gosta do ambiente que trabalha, não gosta das pessoas que trabalham com ele, não gosta do trabalho que ele faz. E isso causa um bem-estar, um mal-estar tremendo no indivíduo. Os problemas econômicos, o desemprego, o abandono familiar, o divórcio, o alcoolismo, a drogadição, as tentativas de suicídio, né? Que são muitas vezes acompanhadas de um conflito espiritual muito grande, né? As faltas de respostas para a própria pessoa, a descrença com tudo, a falta de sentido na vida, de perspectiva de um futuro, né? As mortes de familiares, de entes queridos, às vezes a morte de alguém de uma forma como acontece, quantas vezes isso tira o bem-estar espiritual das pessoas. Pessoas que são famosas, reconhecidas socialmente, que criam um grupo de fãs, de seguidores, de pessoas ligadas a ela, essa morte, ela causa um mal-estar não só na família, nas pessoas que querem bem, né? Nós lembramos aí, no ano passado, duas delas que são muito reais, né? A morte do Paulo Gustavo, depois da Marília Mendonça, o quanto que isto, né, repercute nesse bem-estar espiritual de tanta gente que nunca nem viu esses dois personagens ou personalidades sociais. Os abortos realizados, né? Quantas vezes eu recebo pessoas nesse imenso sofrimento, né? Os maus tratos, a pedofilia, as doenças na família, as dores não suportáveis. Então a gente vai ver que os elementos nesse contexto, eles são muitos, né? E você, para fazer um diagnóstico deste, ele nos exige um trabalho, uma formação, uma avaliação de inúmeros elementos que você vai ter que aprender a detectar e a trabalhar com eles. Quando a gente fala de diagnóstico, né, nós temos esses elementos que nós apresentamos, mas o diagnóstico também busca os elementos negativos da criatura que
podem dificultar o manejo em espiritualidade. A pessoa quer trabalhar com isso, mas você tem que ver o que nela dificulta esse manejo em espiritualidade para que isso seja trabalhado e seja visto de uma outra forma. Que seriam esses elementos, por exemplo, negativos? Medo, culpa, vazio existencial, falta de confiança, insegurança pessoal, baixa autoestima, mau humor, emoções adoecidas, isolamento social, hipersensibilidade do indivíduo. Qualquer coisa afeta ele, qualquer fala, qualquer olhar, qualquer respiração diferente, ele interpreta, ele sofre. Isso dificulta muitas vezes a pessoa conseguir, né, essa conexão consigo mesmo, essa paz espiritual, que é um dos grandes objetivos de se trabalhar com a espiritualidade. Mas o diagnóstico também busca elementos positivos na vida da criatura que facilitam esse manejo, que melhora o bem-estar, que facilita essa conexão, que facilita uma vivência de paz, essa harmonia maior na vida da criatura. E entre esses elementos, a gente pode citar alguns que são muito importantes, como Deus, né? A crença em Deus, ter uma religião. As pesquisas mostram isso. Pessoas que têm uma vivência numa religião, elas conseguem ter uma condição de saúde melhor. Crenças, a presença da fé, que são coisas diferentes. A família num contexto de harmonia, dessa importância, filhos, netos, cônjuges, amigos, né? As pessoas que fazem trabalhos voluntários, pessoas que têm atividades transformadoras, como capacidade para orar, para perdoar, para pacificar, para liderar, disciplina, capacidade de gratidão, né? Todos esses elementos, eles fazem parte de um diagnóstico em espiritualidade. Então, vejam que não é uma coisa simples. Às vezes, esse diagnóstico, para quem está em uma experiência, ele vem espontaneamente a partir de tudo que o indivíduo relata, mas aqueles que não estão acostumados, aqueles que são inexperientes, eles necessitam, né, sejam eles profissionais da saúde, estudantes da área de saúde, sejam eles capelães, né, que são terapeutas no campo da espiritualidade, né? Nós temos padres capelães que trabalham com a área de saúde, pastores capelães, né? Nós temos dentro, por exemplo, da Associação Médico Espírita do Brasil, o movimento de capelania espírita. O próprio movimento espírita, né, tem os trabalhos de visitas hospitalares. Então, essas pessoas, se elas querem e buscam um trabalho realmente de aprofundamento, que construam para ela uma conexão e paz, e onde elas possam auxiliar as pessoas a ter uma conexão consigo própria e ter uma paz interior, elas precisam aprender a lidar com tudo isso, a ter manejo de todas essas coisas de uma maneira mais clara, mais adequada. Nós queríamos
lembrar a quem está nos acompanhando, né, que se não conhece ainda o nosso canal no YouTube, né, nós temos um canal de saúde mental e espiritualidade, né, @dr.robertolúcio. Lá, todas as semanas, nós temos colocado uma palestra nova, alguma coisa relacionada com o meu trabalho, entrevistas. Nós estamos trazendo não só palestras, né, a partir de agora, uma das novidades, nós estamos trazendo vídeos mais curtos, né? Nós estamos aí num momento que muita gente não dá conta de ficar uma hora escutando alguém, né? Às vezes é chato, principalmente quando a gente é muito chato, né? Na vida aí a coisa fica complicada. Então, são vídeos menores falando sobre saúde e espiritualidade, comentários interessantes, né? Então, nós estamos aí com essa novidade. E dentro da perspectiva do diagnóstico de espiritualidade, brevemente, né, nós já colocamos isso, já postamos isso no nosso Instagram, as pessoas vão ter informação de um novo curso que nós estamos já em fase de elaboração final para começar a gravação, sobre anamnese em saúde e espiritualidade. Lembrando que nós vamos falar de como realizar isso, né? E uma anamnese em saúde e espiritualidade envolve não só as técnicas todas nesse contexto, mas também o diagnóstico e os planos terapêuticos em espiritualidade. Mas isso nós vamos trazer mais informações em breve para todos. Queremos agradecer a todo mundo, algumas pessoas deixaram aqui suas colocações, outras pessoas fizeram inclusive alguns testemunhos sobre trabalhos que nós podemos fazer, né? Algumas que, né, falando aí do egoísmo, da dificuldade. Então, nós queríamos agradecer aí as vibrações, a gratidão. Esse vídeo vai ficar no Instagram, ele também vai para o YouTube em breve, depois da edição. Então, aqueles que gostaram, depois voltem lá no feed e envie para as pessoas que acham que seja importante ouvirem sobre esse tema. Então, nós estamos agradecendo a todos vocês. Um beijo no coração.